seu grupo fornecido armas tabaco, algodão, aguardente e outras mercadorias. Todos eles menina, não vai. É só você vai virar aqui, ó. Tá falando inteiro. Durante a expansão marítima do século XX, os navegantes e comerciantes portugueses encontraram um pouco de lucro, que era o tráfico de escravos. Em 1441, os primeiros grupos de africanos na costa do continente introduziram eles ao Portugal. Eles entraram no navio, perceberam toda a mercadoria que prendiam e transportaram para Portugal. Aí outras vezes, às vezes o próprio chefe da tribo trocava eles por tabaco, algodão, aguardente, água e outras mercadorias. Às vezes ele trocava os próprios prisioneiros de guerra. Eu vou falar um pouco sobre a origem dos escravos. A maioria dos africanos escravizados que eram trazidos para a colônia portuguesa pertenciam principalmente a dois grupos étnicos: os bancos, originários de Angola, Moçambique e Conga, que se tornaram mais numerosos no centro-sul e no nordeste, no sudeste proveniente da Guiné, Nigéria e Costa de Ouro, e foram levados principalmente para a região da Bahia. Veja, nesses dois grupos havia muitos povos diferentes e frequentemente estavam em conflito. Os comerciantes aproveitavam-se dessas brigas e diferenças para aumentar o seu lucro, pois os prisioneiros de guerra tornaram-se escravos e podiam ser vendidos. Quando os africanos eram trazidos para a colônia portuguesa, os comerciantes procuravam reunir indivíduos de portuguesa, povos e culturas diferentes, pois assim eles tinham menos condições de se comunicar, de obter vínculos afetivos e organizar grupos de rebeliões em massa. Bora! Bota no chão. Aqui eu vou explicar um pouco sobre a origem dos escravos, como está falando aqui. A maioria dos escravos que eram trazidos para a colônia portuguesa pertenciam. Então eles vinham trazidos pela colônia portuguesa, e de lá eles eram comercializados, geralmente eram muitas brigas, guerras, que vinham dessa época. Eles, assim, os comerciantes, nessa época da origem dos escravos, eles lutavam muito, porque os guerreiros que ali lutavam, eles realmente muitos tinham feridos. 3 minutos que esse povo fala. Então eles pegavam, vendiam, comercializavam assim mesmo baratinho, se trocavam por apenas algodão, por roupas de tecidos e por aí em diante. Então, deixa eu ver. Quando o africano era trazido para a colônia portuguesa, os comercializantes procuravam reunir indivíduos de povos culturais diferentes, pois assim eles tinham menos condições de se comunicar e de estabelecer vínculos afetivos e organizar grupos de rebeliões em massa, assim. Então, os comerciantes, eles no principal foco deles, eles preferiam os escravos, assim, africanos, que falavam em línguas diferentes, para que eles não planejassem fugas ou algum vínculo afetivo, como se diz aqui. Então, essa aí foi a origem dos escravos. Já vai contando os kilobytes. Já vai contando os kilobytes. Aqui tem 3.700. Que diabo é isso aí? Não vai. Vai entrar. Olha. É o quê? É isso aí. Amanhã.
Trabalhar dias todos, experimentei trabalhar, ficar bom e focar. Ele quase não tinha a atividade de resultado dele. Então, por a vida deles de produtividade ser mais, eles eram fechados no ouro. E os engenhos de açúcar, condições de trabalho, é extremamente dura de alimentação. Por eles passar o dia todinho, aí em vez de 6 horas chegar em casa, chegar lá na central deles descansar, não. Eles iam para a cidade de pequenas roçados que eles faziam para ter uma alimentação melhor e acabavam não tinham. O resto das comidas que os barões tinham eram levadas para eles. Por isso que a comida brasileira tem uma comida chamada feijoada, que era um resto, como o resto do queijo, porque eles fizeram feijoada. Então eles não comiam muito deles. Mas como ela disse, né? Porque realmente, aí que ela está falando, eles eram muito, como ela está falando, como escravos, escravizados por esses senhores feudais, que realmente mandavam tudo para eles. Então, mas assim, eles trabalhavam muito, não tinham muitos alimentos, então às vezes planejavam fugas e não adiantava porque eles eram capturados novamente. E então era assim, a vida deles foi muito sofrimento, porque não tinha alimento, sofriam, pegavam porrada. E assim, Já mais perto. Vem mais alto. tá filmando ali, ó. Não, deixa eu ver. Aí tu montando. Não, você vai. Coloca aqui, né? Amanhã.